Olá, bom dia, alunos do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje vou corrigir com vocês o nosso exercício da segunda-feira, que foi sobre a crônica O Morro. Nós lemos esse texto e aí eu vou corrigir hoje, botar as respostas, e vamos debater um pouco esse texto. Hoje, aula 39, dia 23, semana 20, tá certo? Então, vamos lá, Pensando na relação entre tema e título de um texto, responda as questões abaixo sobre o texto que você leu, Qual o tema do texto que você leu? Texto, sobre o morro, muito óbvio. Falava sobre uma comunidade, o lugar onde a menina vivia. Então, botei assim, o tema do texto é o lugar onde vivo. No caso, a narradora mora em um morro e esse é o tema do assunto. É o assunto, do texto. Qual o título do texto que você leu? O título do texto é Meu Morro. Reflita e responda. Por que a autora deu esse título ao seu texto? Eu acho assim, é uma resposta até um pouco óbvia, A narradora provavelmente escolheu esse título, provavelmente a gente imagina que a gente não tem certeza de nada, porque a gente não é a narradora. Quando a gente escolhe o nosso título, quando a gente escreve o nosso texto, aí a gente tem certeza, porque é a gente que tá fazendo, Mas subtende-se, provavelmente ela escolheu esse título, porque o morro, comunidade habitualmente chamada de favela, é o lugar onde ela mora e escreveu sobre na crônica. Então, provavelmente é por esse motivo. 2. A crônica é um gênero textual que quase sempre é curto. Tem poucas personagens e se inicia quando os fatos principais da narrativa estão por acontecer. Por essa razão, nele, o tempo e o espaço são limitados, A gente sabe que a crônica é o quê? A crônica é um texto curto, limitado, Que tem poucos espaços, que não leva muito tempo para acontecer, que tem poucos personagens, Os personagens podem ou não falar dentro do texto, mas assim, é geralmente um texto curto. De todas as formas, ele é curto e que vai trazer uma reflexão sobre algum assunto, Em Meu Morro. Letra A. Quais são as personagens envolvidas na história narrada? A menina que escreveu o texto, ela colocou vários personagens, mas ao mesmo tempo, ela não fala assim, não faz não aprofunda, sobre cada um. Ela só citou, Ela não faz esse aprofundamento, mas ela citou lá no texto, A narradora, ela mesma, Maria Eduarda, faz parte da história. Dona Josefa, Brenda, os filhos da Michele, que aqui ela não cita nem a Michele, ela cita os filhos da Michele. Dona Maria, os policiais, que a gente até conversou sobre isso aí, Que subtende-se que sejam policiais que estejam subindo o morro. Quando fala assim, olha os caras estão subindo. Geralmente tem esse confronto, Lógico, tem confronto entre facções, entre gangues, entre eles mesmos? Tem. Mas geralmente, o policial sobe ao morro, então aí tem uma desavença entre, polícia e o pessoal, dessas facções. E aí acontece o que a gente vê muito assim em Rio, São Paulo, Que é o tiroteio, Então, assim, subtende-se, Os policiais, o garoto que foi assassinado, que levou o tiro lá e morreu, E a mãe desse menino, desse garoto, desse rapaz. Onde aconteceram os fatos narrados? De modo geral, como esse lugar é descrito. Os fatos narrados acontecem no Morro do Macaco, diz lá no texto que é o Morro do Macaco, comunidade descrita como um lugar bastante agitado, Se você colocou que tinha isso, que tinha aquilo, não sei o que, tudo bem, não tem problema não. Aqui eu fiz um resumo do resumo, Que é um lugar muito agitado, com muita gente, muita correria, muito lugar apertado, muita coisa, Então era bem agitado. C. Quanto tempo, minutos, horas, dias, meses, duram os fatos narrados por Maria Eduarda em seu texto? Os fatos narrados por Maria Eduarda duraram em torno de 24 horas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque assim, ela fala do dia a dia que acontece lá no morro, Ela acorda, aí ela fala, de manhã, isso, aquilo, descia a ladeira, tal, vi fulano, ciclano, beltrano, tal,
e no outro dia acontece o que aconteceu. Então, assim, é basicamente umas 24 horas. Não são muitos dias, não são muitos meses, não são muitos anos, pouco tempo, né? Como toda a crônica. Então, gira em torno, né? Dura umas 24 horas, pois a crônica se inicia quando se amanhece e se estende até o amanhecer do dia seguinte, né? Então, é umas 24 horas, mais ou menos. Numa crônica, os fatos podem ser narrados por um narrador observador. O nome já está dizendo, observador, é só observa, né? Que é aquele que relata os fatos, mas não participa deles. É você ver alguma coisa, puxa, tá acontecendo. Chega em casa, olha, você não sabe o que eu vi, o que aconteceu, o que passou, não sei o que tal. Ou alguém contou uma coisa para você e você vai contar para outra pessoa. Você não viveu aquilo ali. Não foi você que viveu, tá? Foi uma outra pessoa e você contou. Então você é observador. Ou por um narrador personagem, que narra a história e participa dela. Narrador personagem, ele é o personagem, eu participo da história, eu faço, eu vou, eu aconteço. Qual o tipo de narrador dessa crônica? Narrador personagem. Porque a Maria Eduarda, ela fala, eu desci a ladeira, eu subi a ladeira, eu corri, eu fiz isso. Narrador personagem. 4. O cronista tem um olhar atento nas notícias de jornais e nos fatos do dia a dia. E escreve sobre eles com sensibilidade. Ora criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da realidade. Então, assim, né? Pense um pouco. A história relatada na crônica Meu Morro é uma história ficcional, ou seja, é uma história inventada pela autora. Então, ficção, por exemplo, essa novela é uma ficção. É uma história inventada. Esse filme é de ficção. É uma história inventada. Então, esse texto é um texto de ficção? É uma história inventada? Sim ou não? Né? Aí, assim, eu coloquei essa resposta. A história é baseada na realidade dos moradores do Morro do Macaco. Né? Então, assim, é ficção? Não. Entre aspas, né? Não totalmente. Por quê? Porém, na crônica, pode conter alguns traços de ficção. Assim, porque assim, a crônica, ela não precisa ser fiel à realidade. Se você quiser colocar um temperozinho, um salzinho, sabe? Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, pra enfeitar mais um pouquinho, dar mais... Você pode. Agora, lógico, você também não pode extrapolar, fazer um negócio mirabolante, a coisa do outro, não. Tá? Você pode dar uma pinceladazinha aqui, uma pincelada ali, enfeitar um pouquinho aqui, enfeitar ali, sabe? Mas assim, ela é baseada na realidade, que é o texto que vocês vão ter que fazer da crônica. Que vocês vão ter que se basear no local onde vocês vivem, em alguma coisa que vocês passaram, em alguma mensagem que vocês querem que gere uma reflexão pela pessoa que vai ler. Tá? Então, tem que ser algo real. No caso aqui, ela tá falando sobre a vida lá nesse morro, ok? B. Conclua. Na crônica, Maria Eduarda apenas narra os fatos ou busca apresentar um novo olhar sobre eles. Na crônica, Maria Eduarda... Eita, eu troquei aqui, eu vou ajeitar. Maria Eduarda, foi na hora da digitação, gente, desculpa. Busca apresentar um novo olhar sobre os fatos narrados, ou seja, a forma como ela enxerga o morro. Então, ela tá falando, tá querendo causar uma reflexão para que as pessoas enxerguem o morro, vamos dizer assim, além da violência, além das coisas ruins, né? Tem pessoas de bem, pessoas que trabalham, né? Que soam muito o seu dia a dia, né? Então, assim, são pessoas igual a eu, a você, a nós. São pessoas que vivem, né, no local. E aí, claro, acontece outras coisas lá, tal, mas assim, é para trazer essa reflexão, né? Que são pessoas igual a gente. Que objetivos a autora da crônica Meu Morro tem em vista, né? Tratar cientificamente de um assunto,
divertir o leitor ou levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida da comunidade, a vida na comunidade periférica. Que também está muito óbvio, né? Que ela quer que você reflita sobre essa comunidade, sobre as pessoas que vivem nessa comunidade. Né? Porque a pessoa pensa assim, em favela, porque a pessoa, né, tem esse estereótipo, em favela só mora bandido. Não é assim. Tem pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que têm família, pessoas que têm filhos, pessoas que não puderam ter oportunidade de morar em outro lugar, ou até gostam de morar lá. Então, isso é normal. São pessoas como a gente, né? Então, a autora da crônica Meu Morro busca, através de sua narrativa, levar o leitor a refletir sobre a triste realidade da vida na periferia, no morro, né? É lugar em que, em meio à agitação, muitas vidas inocentes se perdem em confrontos entre membros da comunidade e policiais. Porque a gente sabe que acontece, né? Acontece essa troca de tiros, uma bala perdida e um inocente morre. Seja essa bala perdida, né, das gangues ou dos policiais, mas a pessoa tá ali muitas vezes inocente, né? Tá voltando para casa ou tá na rua na hora errada, no lugar errado, no momento errado, e aí acontece uma fatalidade, infelizmente, né? Inclusive, pronto, ontem eu tava vendo o jornal pela manhã e aconteceu com a menina lá em João Pessoa, lá no bairro do Cristo. Ela tava na calçada com as amigas, conversando. E de repente, gente, vamos entrar? Vamos. Quando elas estavam na calçada para entrar em casa, ninguém sabe de onde veio. A menina foi atendida na perna. Ainda bem, graças a Deus ela passa bem, foi na perna. Mas uma bala perdida, ninguém sabe de onde partiu. Porque elas disseram que não tinha tiroteio, não tinha nada estranho, ninguém correu de nada. E aconteceu. Então, assim, é uma fatalidade. São pessoas que estão ali muitas vezes porque não tem outra opção de morar em outro lugar ou gostam de estar ali. São pessoas como eu, como você. Né? E acontece. Né? Então, traz essa reflexão. Né? Que no morro não tem só pessoa ruim, tem pessoa de bem também. Né? 5. Observe a linguagem empregada na crônica Meu Morro. Aqui, agora é falando da linguagem. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, ou seja, de acordo com a visão da autora, tipo assim, ela dando a opinião dela, falando o que ela acha, o que ela deixa de achar, né? Então, é pessoal, é subjetivo, é a visão da autora, ou são narrados de forma impessoal, objetiva, como na linguagem jornalística, pabufo. Não tem nada assim de estar refletindo, de estar falando. Então, como é a linguagem dessa crônica? Os fatos. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, certo? Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, de acordo com a visão da autora. É tanto que ela traz uma reflexão. Então, é a visão da autora. B. Em relação à linguagem, a crônica é mais parecida com as notícias de um jornal ou com os textos literários como o conto, o mito, o poema? Como é? A linguagem da crônica se aproxima mais da linguagem dos textos literários. Como a gente vai ver daqui a pouco, em uns trechinhos aqui, né? No 6 aqui, ó. Releia os seguintes trechos da mesma crônica, né? O morro acorda sempre apressado. Olha aqui que linguagem literária, né? Que linguagem bonita, diferente, né? As portas e janelas se escancaram. Melodias, risadas saltam soltas daqui e acolá. As luzes tomam seu lugar. Portas e janelas agora fechadas, amedrontadas pelo caos armado, enquanto a noite ficou ali estendida no chão. Né? Então, a gente tem aqui portas e janelas, né, que se escancaram, que vivem amedrontadas, fechadas, né? Um morro que acorda apressado e agitado, uma luz que vai tomar o seu lugar, melodias e risadas que saltam, né, ficam soltas, andando para lá e para cá, né? A noite que ficou ali estendida no chão. Então, são seres que criam vida, né, nessa crônica, esse texto literário, tá? Aí vem a pergunta agora. Observe cada um dos seres destacados, que são esses que eu citei, né? Noite,
porta, janela, risadas, né? Tudo isso. Eles são seres animados com vida ou seres inanimados sem vida? Eles não têm vida. Cria-se vida através da crônica, mas eles não têm vida, são seres inanimados. Uma porta não tem vida, uma janela não tem vida, a noite não tem vida, mas através dessa magia da escrita, da crônica, de um texto literário, isso tudo muda, né? Que ações e características são atribuídas a cada um desses seres em cada trecho retirado do texto? Aí era óbvio, pegar lá, morro, acorda apressado, agitado, janelas se escancaram e estão amedrontadas, melodias e risadas saltam soltas, as luzes tomam seu lugar e a noite ficou estendida no chão. C. Diante do que você respondeu, reflita e escreva. Essas ações características são comuns para esses seres? Sim ou não? O que será que a autora pretende ao fazer isso, escrevendo, por exemplo, que a noite ficou ali, estendida no chão? Eu botei, né? Essas ações características não são comuns, lógico, né? Não são seres vivos, são seres inanimados, então não são comuns para esses seres. A autora pretende ao fazer isso mostrar o seu olhar poético, literário, de cronista sobre esses seres. E aí, acabou, né? Eu vou agora fazer um outro vídeo com a explicação da nossa aula do sábado letivo, que nesse sábado nós temos aula, mas aí eu já vou adiantar hoje, sexta-feira, essa aula do sábado letivo do dia 24, tá bom? Então, eu vou fazer um outro vídeo gravando sobre isso aí. Então, um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.